Olá, 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 meninas! Aqui é Ana Limeira, né? Professora, pedagoga e artesã. E quero convidar você para participar da nossa terceira aula daquele arranjo do Lírio com Aves do Paraíso, onde a gente entra nesse mundo encantado do EVA. Eu sou apaixonada por EVA. Já trabalhei com flores de tecido, já trabalhei com flores de papel, a gente já fez vários, né? Mas quando eu conheci, trabalhei com biscuit, mas quando eu conheci a arte do EVA, eu achei maravilhosa. E sou apaixonada por ela. Você consegue fazer tudo o que você quiser com o EVA. Né, desde painel, jogos pedagógicos, flores, arranjos, bonecas, abajur. Então, assim, tem um mundo imenso nessa área. Você tem uma variedade para poder trabalhar com EVA. Se você fizer bem feito, se você trabalhar e dar o seu melhor, caprichado, faz toda a diferença. Tá, meninas? Eu não posso deixar de dar um beijão para as meninas da Arte em EVA, né? Artes Limeira, que é um grupo maravilhoso, que tem me acompanhado no dia a dia, que é a Zenir Nogueira, a Artes da Cá, a Clemilda, né? A Andréia, Giorlete, Eliette, a Fatinha, a Mazé, né? Das flores, a Zaurinete, né? Também quero dar um beijão para as meninas da Flores Realistas, da IEQ, que fizeram aula comigo presencial o ano passado. Beijo, meninas. Beijo, Ângela. Beijo todas vocês. Eu não vou dizer nome, senão vou esquecer. As meninas que fazem aula ainda comigo presencial. As meninas do Grupo Frutas da Terra, né? Que também acompanharam minhas duas primeiras aulas, né? E também estão aguardando. Prof. Sandra, do Frutos da Terra. Beijo, 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 né? Que sempre me incentivou as meninas a fazer suas aulas, a conseguir dar aulas, a preparar aula online, porque eu gostava mais de dar aula presencial, né? E hoje, a nossa primeira parte, nós vamos trabalhar com a Ave do Paraíso. A nossa primeira parte, meninas, eu vou fazer com frisador, tá? Ana, não tenho frisador, não tenho condição de comprar o frisador, não vou poder fazer o arranjo? Vai sim. Nós vamos fazer também um arranjo sem frisador, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, ele é o Ave do Paraíso feito com frisador, tá? E eu já vou mostrar o frisador. Esse aqui é o Ave do Paraíso sem frisador. Todos dois, eles são praticamente o mesmo estilo, tá? Esse do frisador não tem molde, porque o molde é feito em cima dele. Este aqui, onde é que tá o molde? Bom, o molde desse Ave do Paraíso, ele vai estar depois que acabar o curso, lá no meu grupo de alunas do Flores de Artes, do Artes em EVA Limeira, tá? Quem quiser me segue lá no Delícias Artes Limeira, que é a minha página do Facebook, tá? E o vídeo esse também estará no YouTube, na página do Facebook, tá? E nos meus grupos eu vou botar o link também desse vídeo, tá? Então, o molde vai estar sempre no meu grupo do Face, tá? Então, meninas, vamos começar a nossa aula de hoje, que é com frisador na primeira parte, e depois a gente faz a segunda sem frisador, tá bom? Olá, meninas! Eu vou mostrar pra vocês o frisador que eu vou usar nessa primeira parte, né? O de frisador foi usado este frisador aqui, tá? Esse aqui é o que a gente pode fazer até matinho pra arranjos. Veio eles dois juntos, é um kitzinho, né? Do Ave do Paraíso Simples, tem no Frutos da Terra na Shopee. Não sou vendedora de frisadores, tá? Já me perguntaram num grupo. Eu não vendo frisadores, mas eu indico aqueles que eu compro e testo e sei que frisa bem, tá? Eu tenho dois fornecedores que eu amo demais de resina, frisadores de resina, e todos eles dois são frisadores ótimos, tá? Esse em especial, que é o do Ave do Paraíso, eu comprei com a professora Sandra na Shopee, no Frutos da Terra Frisadores. Tenho também frisadores de ferro, né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, a resina não frisa. Quero deixar bem claro, meninas, que às vezes não é a culpa do frisador, e sim do EVA que você compra, tá? Então, também não vendo EVA, mas indico o EVA da Ibel. Primeiro, pela variedade de cores. Eles têm cores, assim, maravilhosas, uma variedade imensa, né, de EVAs. Espessuras, também tem 6 espessuras diferentes. Ele vai desde 1,3 até 8 milímetros, então imagina a quantidade de EVAs que você consegue lá, tá? O Ibel, pra mim, tem sido o melhor. Quando eu trabalho com flores, eu trabalho com 1,3. É um EVA que não fica enrolando, não encolhe demais, ele esquenta facilmente, lógico, se você deixar ele muito tempo, realmente, mas você coloca rapidinho, ele esquenta e ele frisa bem. Muitas vezes o problema não é o frisador, e sim o EVA. Já comprei EVA, já testei em vários frisadores de ferro, de resina, e não frisou. Por quê? Porque aquele EVA virou uma borracha dura, tá? Esse não. Esse da Ibel, eu gosto. Quando não tô com ele, eu trabalho também com o Haiti, tá? Então são dois frisadores, são dois EVAs que eu gosto. Tem uma das meninas que me disse que tem um outro EVA muito bom, que ela usa e que também frisa bem, tá? Eu não comprei, então eu ainda não falo, mas eu vou até testar. Tá? Então, meninas, assim, primeiramente, eu vou baixar aqui um pouquinho pra vocês terem acesso. Mesa, tá? Eu esquento o meu EVA. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Esquento meu EVA no ferro. Bem esquentadinho, tá, meninas? O segredo é esquentar bem o EVA. E ser um EVA bom. Viro, ponho do outro lado. Ponho o meu frisador e pressiono, tá? E deixa esfriar. Eu vou botar o ferro mais aqui, meninas, porque eu acho que é mais fácil pra mim, tá? Não faço muita força, tá? Só pressiono e deixo ele esfriar um pouquinho. Tiro. Ó, ele ficou bem frisado, tá? Aqui eu deixei um pouco do EVA pra fora, mas pode ver, ó, tá? Vou fazer o mesmo
Desse aqui, eu vou usar para o arranjo 2, 4. Para cada galho, 2 desse. Então, são 4 desses frisados aqui. Esse que parece um matinho, que a gente chama matinho, porque dá pra te usar em arranjos também como matinhos. Eu faço 3 de cada, tá? 3 conjuntinhos para cada flor. Portanto, nos 4 arranjos, são 12 no total, tá? Friso, ponho o pezinho um pouquinho, mas não ponho toda a força, que nem o pessoal faz. Então, eu costumo deixar esfriar o meu frisador. E aí, sim, você viu que ele fica bem, ó, bem frisado, ó, bem marcado. Agora, meninas, nós vamos cortar esse frisador. Tem 2 formas, tá? Esse é meu palitinho, com rosa. Eu posso cortar bem na beirada aqui, toda a volta, tá? Só que, porém, a primeira vez que eu fiz, eu cortei aqui dentro. Essa vez, eu não vou cortar. A primeira vez que eu cortei, ele ficou assim, tá? E aí, eu tive que colar essa parte aqui também, ó. Lógico que ele fica legal, fica. Mas eu achei que dá mais trabalho pra mim, que eu vou botar enchimento. A segunda vez, eu não cortei. Porém, eu esquentei aqui o meio. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? De vez cortar aqui, eu esquento um pouco e ponho o dedo aqui, ó, pressionando esse miolo, ó, pra ele ficar desta forma, tá? Então, Ana, como é que você corta? Eu vou pegar minha tesoura e eu trabalho com ela enviesada, ó. Vou cortar aqui na marca, tá? Eu geralmente vou por trás. Sempre no sentido. Aqui esse lado também, ó. Ele tá assim. Agora eu vou tirar esse canto aqui, tá? Aqui eu dou mais uma cortadinha, bem juntinho com a marca. Entra aqui. Vou só até aqui onde junta, ó. Vocês viram? E retorno aqui. Ó. Ele ficou assim. Então, é isso aqui que eu vou pegar, tá? Eu não vou cortar essa parte, tá? Quando eu aprendi que cortava essa parte. Eu testei, eu achei que ficou mais fácil. Esse miolinho, para cada flor, são 3 dele. Portanto, eu faço 12 para aquele arranjo. Começo também cortando aqui, ó. Seguindo a linha do frisador, tá vendo? Por baixo. Volto por aqui. Sigo aqui, ó, a linha, tá? Eu usei um amarelo e corto no meio. O meio, sim. Corto até aqui, não vou até lá. E esse outro também, só aqui onde eles se encontram, tá? Quando eu vou fazer matinho, sim, aí eu corto até embaixo. Como eu não vou fazer matinho, eu vou só até aqui. Profiane, pra ser sem frisador, como é que você faz? Meninas, tem um molde, ele não é frisado, ó, pode ver? Eu cortei, segundo o molde que tem no grupo, tá? Ele vai ficar um pouco diferente desse, ó. Mas ele fica muito bonito também. Eu corto todo ele, né? Então, vou pegar meu EVA, vou colocar meu molde aqui. Vou pegar meu palito, tá, gente? Isso aqui é uma mangueirinha que eu botei o palito e fiz uma flor em cima. Vou fazer o contorno do meu EVA. Tá dando pra ver? Por que eu faço com palito? Porque com caneta fica marca e com palito não. Aí eu pego uma tesoura boa, grande, tá? E sigo na linha que você riscou. Ó, não fecho a minha tesoura, tá? Continuo até o fim sem cortar. Ó, fica assim, tá? Prof, mas como é que vai fazer o bolhado? Você, quando for fazer, você vai colar todo ele assim dobrado no meio, sem dobrar essa parte, só fazendo as pontinhas. Então ele vai ficar um enchimento. Quando você botar o retalho de EVA ou a manta acrílica, ele vai encher e ele vai ficar desse jeito, ó, tá? Ó, ele fica fofinho com manta acrílica ou retalho de EVA. O que eu faço com os EVA? Aqueles EVA que vai sobrando, que a gente vai tirando, eu vou cortando em EVA bem fininho, ó. Esses EVA assim, eles servem pra enchimento. Eu uso, vou botando tudo numa caixa, não importa a cor, eu uso eles e transformo eles em enchimento. Então aquele EVA aqui afora, eu corto tudo bem fininho e deixo pra enchimento de bonecos, enchimentos que eu preciso. Muitas vezes eu uso a manta também, quando acontece. Então, não ponho nada fora, não desperdiço. Tá? Eu vou esquentar e vou mostrar aqui essa parte aqui. Você tá vendo que ele tem uma marca aqui, ó, né? Eu cortei e disse que não era pra cortar essa parte. O que eu vou fazer? Eu vou meio dobrar ele assim, vocês estão vendo? Ó, dobrei. E vou esquentar só aquela partezinha ali no ferro, ó, tá? Passando o meu dedo. Quando eu passar o dedo, eu venho com o meu dedão por dentro e faço assim, ó. Tirando aquela marca, ó. Tá vendo? Eu vou olhar ele tirando essa marca. Então, ó. Tirando a marca, que aí quando eu frisar, ó, colar, ele vai ficar igual aquele outro, ó. Ele tá bolhado, porém eu tirei aquela marquinha que estaria aqui que era pra cortar, e eu não vou cortar. Então, quando eu arrumar, eu vou arrumar ele aqui assim, ó. Tá bom? Mas também vou precisar, em cada arranjo deles, tanto o frisado ou não frisado, desse miolinho. Esse pra cada flor vai um miolinho desse. Eu fiz em roxo, mas eu vou pintar cores diferentes pra cada um deles, tá? Nesse aqui, que não vai o frisador, eu vou trabalhar com a ave do paraíso meio com vermelho, tons vermelhos. Então, esse miolo eu vou fazer com roxo, tá? Já nesse que eu usei pra puxar pro laranja, que eu vou fazer tom de laranja, eu vou
trabalhar com ele com azul escuro. Não, é o contrário, desculpa. O do vermelho é azul marinho e o com laranja ele vai ser roxo, tá? Então eu usei um EVA claro que eu tinha retalhinhos pra aproveitar e aí eu pinto ele com um tom mais escuro, roxo ou azul. Pra esse do laranja, você frisou assim, né? E aí eu peguei um laranja e pintei por cima. Então eu fiz amarelo, mas eu pintei ele laranja. Então se você olhar aqui, ó, ele fica uns tons mais amarelado e laranja em alguma parte, tá? Comecei de baixo pra cima, mas nós vamos fazer tudo isso agora. Já nesse outro, a gente vai fazer de vez 3 desses, já que eu não tenho frisador, por acaso. Eu vou fazer esse molde aqui, que também está lá na nossa página. Porém, eu vou fazer 6 desse molde, tá? Se você quer no tom laranja, faz no laranja. Se você quer no tom do vermelho, faz no vermelho. De acordo com a ave do paraíso que você quiser. Ah, eu quero fazer o arranjo laranja. Então, você vai fazer esse miolo laranja, tá? Não, eu quero fazer no tom vermelho. Então, faz miolo no vermelho, tá? Meninas, pra pintar a parte verde, e aí eu vou cuidar, porque tem dois modelos que eu gosto de pintar. Eu posso trabalhar com 2 formas, tá? Com pincel ou com a esponjinha. Este aqui, que é o do frisador, eu vou trabalhar com ele. Eu vou pintar no meio, até uma parte. Deixa eu ver se eu chego mais perto, ó. Aqui. Vou pegar o verde pinheiro e o verde oliva. Desculpa. Pega esse verde, tá? Costumo botar um pouquinho aqui e dou uma dissolvida com álcool, tá? Vou pegar ele aqui, ó, e vou pintar no meio, deixa todo meio. E venho, ó, deixando as pontinhas meia clara, tá? Ali eu posso puxar. Então, você viu que ficou mais claro a ponta e a outra eu deixei mais claro. Ainda com ele molhado, vou pegar uma esponja, molho um pouquinho no verde oliva e venho, ó, ainda molhado, misturando, passando mal um pouco, ó, viu? Só pra dar essa mudança ali, você viu que ficou 2 tons de verde, ó, aqui. E seguro. Vou pegar o laranja, na verdade, o meu não é laranja, é coral. Pego uma esponjinha, molho, dou uma batidinha e venho nesta parte, ó, com ele ainda molhado para ele se misturar. Ó. Ele vai se misturar no verde, ó. Dou uma apertadinha aqui, dou uma misturada, só com a esponjinha, venho puxando, tá? Só na beiradinha, ó. Venho com a esponja verde, essa oliva, e jogo por cima, ó. O momento que eu joguei, eu vou mostrar pra vocês. Ele vai ficar, ó. Tá vendo? Um laranja esfumaçado com verde em cima. Faço aqui, pra tirar a marca dos meus dedos, e ele ficou assim, ó, tá? Quando ele secar, ele vai ficar esse tom assim, ó. Estão vendo ali como ficou laranja, ó? Só na beiradinha depois de montado, ó. E vocês viram que aqui tem um tom de verde sobre verde? É esse que eu quero fazer. Vou deixando secar, enquanto isso eu vou pintar esse meu sem frisador. Só que o sem frisador não vai ser com coral. Eu vou fazer com vermelho. Então, eu vou pegar o verde, né? Misturo ele um pouco no meu álcool. Venho puxando, deixa eu ver se dá mais aqui. Aqui, né? Ó, venho puxando meio, tá? E pra fora, tá? Meio e pra fora. Deixando também as pontas mais claras, tá vendo? No álcool ele vai deslizar mais, por quê? Porque, ó, molho este meu oliva. Gente, e venho puxando, ó, ó. Eu passo até um pouquinho mais, só, tá? Da ponta. Consegue ver? Vai ficando os riscos com os 2 verdes, ó, tá? Venho com a minha esponja, com vermelho Natal, mas pode ser outro vermelho, tá? É que esse é o vermelho que eu tinha. Bato um pouquinho e venho só nas pontas, ó, ó. E vou até lá, venho daqui só pelas beiradas, ó. Como o verde ainda tá molhado, meninas, ele se mistura, ó. Você consegue perceber? Ele vai se misturando no verde. E eu faço bem levezinho. Depois pego o meu verde oliva e dou uma esfumaçada por cima do vermelho, ó. Que aí ele fica assim. Consegue ver? Ó. As pontas vão ficar avermelhadas, o meio, o verde mais pinheiro. E por cima de todos eles, bem leve, bem só pra sombrear, o verde oliva. Pronto, meninas, o bom do piso, né? É que você só passa um pouquinho de álcool, um paninho, e ele volta a ficar limpinho de novo. Bom, meninas, assim, este aqui é o sem bolhador, este aqui com bolhador. O com bolhador, eu vou fazer ele com 3, né, matinhos daquele do frisador pequeno, em laranja. Então, eu vou pintar aqui pra você ver como é que eu fiz. E desse aqui, eu fiz com vermelho. Então, eu já peguei
ele vermelho mesmo. Mas se você não tem, você pode pincelar um tom mais claro, que você tiver com o branco mesmo, mas com tom vermelho, tá? Esse aqui você precisa de 6 desse molde. E esse aqui, 3 desse molde amarelo aqui, que eu vou pintar pra vocês agora. Enquanto ele tá secando, vamos pintar os miolinhos dele, tá? Como ele é amarelo, se você tiver o EVA laranja, quiser usar, não tem problema, tá, meninas? Eu simplesmente gosto de usar o branco porque eu gosto de fazer só o esfumaçado. Eu gosto que tenha partes amarela e partes laranja. Então, eu aperto aqui, molho um pouquinho, dou uma batidinha e venho pintando mais o meio e deixando algumas partes amarelas, ó, daqui pra cá. Então, ó, tá? Eu escureço mais a ponta e vou fazer. Mesma coisa, só que esse eu vou pintar os dois lados. Pinto, fazendo a mesma coisa, tá? Deixando algumas partes amarela e algumas partes o laranja, ó. Você consegue ver? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Você viu? Eu espalhei bem. Ele ficou um amarelo em alguns tons alaranjado. Bem, pode ser até com esponja, tá? Eu gosto de fazer assim, que eu acho que a natureza, ela não tem todo o padrão, assim, de ser toda de uma cor. Como o vermelho, eu já usei o tom vermelho. Ah, mas eu quero fazer sem boleador com tom laranja. Você só usa esse aqui do tom laranja, tá? Pode fazer no amarelo e fazer a mesma pintura. Vamos pro miolinho. O miolinho, meninas, eu vou fazer um no tom de azul e o outro no tom de roxo. Eu escolhi o azul marinho e o violeta, tinta de tecido violeta da Corfix, e o azul marinho também da Corfix. Antes de bolhar, de modelar, eu vou pintar eles. Então, deixa eu ver com o pincelzinho aqui. Vou pintar os dois lados, por quê? Escurecendo mais e puxando para que fique um roxinho lá, né? Olha, ele não vai ficar um padrão igual, não. Eu vou deixar a pontinha mais roxinha, ó. Tá vendo? Posso fazer com a esponja? Pode. Não tem problema, tá? Vou fazer os dois lados. Porque apesar de ele ficar meio dobradinho, ele aparece os dois lados. Então, eu preciso fazer os dois lados, ó. Tá? Ó. Deixo secando. E vou fazer o mesmo com o roxinho. Esse aqui, então pode ser ou uma cor ou outra, que você achar bonito. Ah, mas pro vermelho tem que ser o roxo ou tem que ser o azul. A escolha é sua, tá? Eu gosto dessa parte aqui, fazer dessa cor, ou roxo ou azul. Mas eu aproveito os meus retalhinhos que eu tenho, mais claro, porque eu sei que depois que eu pintar ele vai ficar, ó, da cor que eu quero. Deixa aqui. Botar o pincel ali. Então, eu já faço 4 miolinhos desse, né? De uma das cores que eu quiser. O paninho tá sujo, mas esse paninho é da tinta mesmo. Nossa primeira parte de montagem vai ser com a peça com frisador, tá, meninas? Eu pintei só esse lado. Ah, você não pintou o lado de dentro? Não, porque o lado de dentro vai ser fechado, não se gasta, né, material nisso aí, né, gente? Vou pintar tinta, gastar tinta, sempre que ele vai ficar pra dentro, ainda com enchimento, não vai nem aparecer, tá? Então, assim, nós temos esses daqui que são frisados, né? Ó. Eu vou usar 3. E vou usar esse roxinho. Então, e a minha cola instantânea, tá, gente? Pode ser essa, eu gosto muito dessa marca, tá? Que é a Almanac Super. Acho que não dá pra ver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar aqui só a pontinha. Então, bem aqui embaixo, eu ponho uma pontinha e preço, ó. Pra ele ficar mais assim, tá? Por quê? Porque essa parte vai ficar ali pra dentro. Esses daqui, eu vou fazer em todos isso, tá? Nos outros 3 também. Ó. Juntei só aqui embaixo, ó. Só embaixo. Aqui ele fica cavadinho igual, tá? Vou pegar esse meu miolinho e vou esquentar, né? Eu sei que ele tá ainda com tinta. O bom é deixar secar. Mas como eu não tenho tempo de deixar secar, né? Nós já estamos fazendo. Eu vou esquentar o meu ferro. Vou trazer o ferro pra cá. E vou esquentar ele. Você vê que conforme vai esquentando, ele vai bolhando. Então, eu sempre dou uma segurada aqui. Ó. Esse miolinho, se você quer fazer com um retalhinho de 2 milímetros, não tem problema, tá, meninas? Porque ele vai, conforme ele vai esquentando, eu vou dobrar, ó. Ó. Dobrar aqui, puxando pra fora este biquinho. Então, dou uma esquentada e puxo pra fora esse biquinho, tá vendo? Ó. Então, ele ficou dobradinho assim, ó. Assim, tá? E esse aqui, esquento mais esse miolinho. Essa partezinha comprida. E dobro, ó. Ela. Ah, eu posso pôr um aramezinho? Pode. Se você quer botar um aramezinho aqui, você pode pôr um aramezinho aqui pra fazer ele ficar, né, armadinho. Se você achar, porque eu acho que não precisa, ó, gente. Ele não é uma questão de, né? Meninas, olha só. Ele tem que ser fechado. Por que eu falei que não precisava cortar aquela parte embaixo? Que vai facilitar, porque você põe o dedinho aqui, ó, e você vai conseguir. Nós vamos colar nessa parte aqui, tá vendo? Essa parte que faz o redondo aqui?
essa parte pra baixo aqui não vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar esse aqui, tá? Ó, com a partezinha aberta, eu colo de um lado só. Aqui pra cá, ó. Tá? Ele tem que ficar desse jeito, ó. Dois aqui. Esse virado com a aberturinha pra trás, esse virado com a aberturinha pra dentro, tá? Mais ou menos até a parte mais alta da minha ondinha, ó, tá? Deixo uns 2 dedos aqui e começa a minha colagem. Então, ó, aqui é o meio, né? 2 dedos, mais ou menos. Marco aqui. A parte aberta pra fora. Dou um pontinho aqui. E venho com ele colando aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se consigo. Ó. Tá vendo? Com ele pra trás aberto, ó. Tá? Então, ó. 2 dedos mais ou menos, tá? Minha mão tá suja, gente, de tinta. Agora, dou mais um pontinho bem encostado nele. Só que de vez virar pra trás, eu vou virar pra frente, ó. A aberturinha pra frente. E vou encostar. Ó, se você for ver por dentro, ele vai ficar assim, ó. Um do ladinho do outro. Tá? Então, ele fica pra frente. Quando acaba aqui, ó, eu calculo mais ou menos aqui, ó. Mais um dedo e aqui. E vou colar esse meu outro amarelinho. Laranjinha, né? Com abertura pra frente, ó. Pra cá. Tá? Pra parte do biquinho, ó. Meio enviesadinho. Tá? Então, assim. Só que eu tenho essa parte. E aí, eu vou fazer ela no meio dos dois, ó. Tá vendo? Ó. Então, às vezes eu corto um pedacinho, tá? Porque o que eu quero aqui. E vou colar ele bem na pontinha, meio pra frente, ó. Ó. Então, se você olhar daí, ó. Eu coloquei 2. Um virado com a aberturinha pra cá. O segundo bem encostadinho, só que virado com a aberturinha pra cá. Então, ele faz esse Vzinho. Quando está acabando a minha parte mais alta, que ele vai começar a descer, coloquei mais um pazinho, tá? Virado com a aberturinha pro bico. E esse eu coloco entre eles dois, sempre meio inclinadinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fechar, ó, vou ter que fechar aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fechar onde tá essas folhinhas. E vou deixar uma abertura aqui e uma abertura ainda aqui. Então, vamos começar fechando. Por quê? Porque eu preciso, ó, botar cola nessa folha, só na beiradinha, tá, gente? Só na beiradinha. Eu vou marcar e eu vou só com a pontinha. Ó, eu não prenso aqui. Eu prenso só a pontinha. Tá? Por quê? Porque eu tenho que botar meu enchimento aqui. Então, ele tem que entrar meu dedo, ó. Ó, botei ali, ele entra meu dedo por aqui e ele entra meu dedo por aqui. Você viu? Colei. Ana, e se eu quiser? Eu vou deixar aqui uma abertura de um dedo. Então, eu posso vir um pouquinho mais além dele, mas ele tem que deixar essa abertura de um dedo e colo na pontinha. E deixo aqui. Tá? Ó, ficou a aberturinha. Essa aberturinha tem que ter. E vou começar a encher pela frente, ó. Eu posso pegar aqueles retalhinhos de EVA, ou posso pegar essas mantas acrílicas que adoro colar no meu dedo, e vou fazer um enchimento. Então, eu ponho ele por aqui. Você pode pôr cabo de pincel e ficar empurrando, ou uma caneta, tá? E eu vou enchendo. Vou segurar essa ponta aqui pra não sair aqui, ó. Mas eu vou enchendo. Essa manta, gente, eu peguei aquela com retalhos. Aqui eu consigo ela. Aquela manta inteiriça, tudo, que é pra enchimento, boneca, coisa assim, ela é mais cara. Essas aqui são retalhinhos, e às vezes você consegue, né? Eu peguei aqui numa loja aqui perto de casa, são retalhos. Ó, você viu que ficou cheinho, ó? Ó. E é isso que eu quero fazer, ó. Ele tem que ficar cheinho. Aqui ficou abertinho, você tá vendo ele lá? Porque aqui vai entrar o arame, né? E eu tenho que saber se ele, qual a posição. Se eu vou botar ela pra cá, se eu vou botar pra cá, porque são 2 em cada galho que eu faço. Vou colar mais um pouquinho. Só na pontinha, gente. E deixo, ó, pontinha com pontinha. Não é chegar e colar todo o meio, tá? Ó, pontinha com pontinha, tá? Tá a aberturinha aqui? Quero pôr mais um pouquinho do meu, só que aqui tá menor, eu vou pro palito de churrasco, né? Deixa eu ver se a caneta, tinha uma caneta que era melhor. Caneta também dá. Ó. E vou encher. Vou botar toda a paleta. Aí, se fizer com retalho de EVA, se for aquele pedacinho bem fininho que eu falei pra você, você vai fazer o mesmo estilo, ó. Você vai empurrando também aqueles retalhinhos de EVA. Ele faz o mesmo efeito, gente, bem legal, tá? Aquele meu primeiro arranjo foi com retalhinhos de EVA. Ó. A manta, ela cola muito, e o retalho de EVA, ela não cola nos dedos, tá? Vou colar até a pontinha aqui agora, ó. Agora eu vou fechar toda a minha pontinha. Encosta aqui, dou uma puxadinha e vou, ó, encostando, tá? Ah, Ana, e se não ficar bem retinho? Tem problema. Tudo isso, a tesoura, a retificadora, sabe aquela retificadora de unha? Também a gente consegue usar e arrumar, tá? Colei em cima. Aqui você sabe que fica, então, a parte aquela que tá abertinha. Você passa, cola também e fecha. Gente, eu vi que algumas artesãs, e até no grupo da professora Sandra, que eles cortaram esse pedacinho. Por quê? Porque, se você for ver, esse assim, ele não fica bem vestido. Então, o que eu faço? Eu corto reto aqui, ó. Você tá vendo? Eu tiro esse biquinho, ó. Aí ele vai ficar mais como a natural. E colo. Esse macete eu peguei com a professora Sandra, tá? Do Frutos da Terra, gente. Não foi ideia minha, não. Tá?
Eu não cortei aqui, foi uma coisa que eu adaptei. Mas esse cortezinho aqui, eu achei interessante que ela falou. E quando a gente faz as coisas que pega ideia de outras artesãs, que às vezes a gente assiste, né? Você tem que dar o crédito. E essa parte aqui, eu dou o crédito pra professora, né? Sandra do Frutos da Terra. Foi ela que ensinou na aula dela, a Tabata Tech deu o curso. Eu achei bem interessante, tá? Eu só mudei porque, como eu achei que deu muito trabalho cortando aqui, tendo que colar embaixo, eu fiz dessa forma aqui. E achei que ficou legal, né? Depois eu vou perguntar a opinião dela depois, o que ela achou. Tá pronta a minha flor. Vou fazer mais 4 flores dessa pra montar o meu lanche, tá? Ó. Você pega a esponjinha e passa assim em cima, né? Pra dar uma com verde oliva, né? Pra tirar algum detalhezinho que ficou ali. E do lado de cá também, ó. Porque aí você, ó, tá vendo? Eu costumo fazer isso pra escurecer as pontinhas do lado de fora, tá? E às vezes eu passo a retificadora, tá, gente? Hoje eu tô sem ela aqui, por isso que eu não tô passando. Mas às vezes eu passo a retificadora pra emparelhar as emendas, né? Mas eu gosto muito. Prontinho, essa vamos pra segunda parte, que é aquela sem frisador, tá? Olá, meninas, a segunda parte é essa sem frisador. Meninas, aqui tava frio, daqui a pouco esquenta, então, né? Peguei essa parte normal, tá? E essas partezinhas. Essas partezinhas aqui, eu vou esquentar. Eu vou colocar aqui pra você ver. Eu não vou pintar porque eu já peguei vermelha, tá? Mas se você fosse pintar, você botando aqui, ó, você vai ver que ele vai dar uma inchadinha, né? Ó. Quando inchou, passo o meu dedo aqui e puxo. Então, o que que eu tô fazendo? A canoinha, né? Ó. Bolhou, ponho meu dedo no meio e venho puxando. Ó, aqui eu seguro aqui, já fazendo a canoinha. Então, ó, tá vendo? Ó, ela vai ficar como aquela lá, só que essa aqui é um lado só. Aquelas era de 2 ladinhos, ó. Era 2, né? Essa é de 1 em 1. Por isso, essa são 6 partes de vez 3, tá? Esquentei. Quando ela der aquela inchadinha assim, que ela vai dar uma levantadinha, já passo meu dedo e, ó. Essa aqui, vou fazer a mesma coisa, lembra? Põe só essa partezinha que parece um coraçãozinho. E dobro, ó. Que ela vai ficar, ó. Tá? Mais fininho, ó. Depois eu dou os retoquezinhos com azul. Esquento aqui. Pra dobrar ela no meio. Se você quer, põe um aramezinho no meio, não tem problema. Eu não vou usar o arame, tá? Eu acho que não precisa. Tem pessoas que põem o arame que eu já vi. Acho bem legal, mas eu não... E dobro no meio. Porque como eu já, nessa aqui, eu já ponho o EVA de 1,5, que aí ele é um pouquinho mais grosso, eu não ponho o arame. Ó. Tá? Meninas, assim. A ideia é que isso aqui vai ser virado. Então, eu penso na metade pra cá, tá? Parte mais alta, aqui. Então, eu deixo essa 3 dedos, onde começa a chegar a partezinha mais alta. Eu vou trabalhar aqui. Então, o que eu fizer do lado de cá, eu vou fazer do lado de cá. Então, assim, dobrei, colei, juntei. O meu bico tá do lado de cá. Então, a primeira tem que ser quase no topo, quando tá entrando no topo, pra cá. Tá? Vou cortar um pedacinho, porque eu acho que ela tem que ficar mais na beiradinha, ó. Então, eu tirei um dedo, eu sempre faço a mais, mas depois eu tiro. Ó. E vou colar na beiradinha, tá? Ó. Por dentro, tá, meninas? Não é por fora. Pelo lado sem pintura. Tá? Vou fazer o mesmo. Aqui. Colei, ó, juntei. Tiro ali a parte que eu acho que tem excesso. Se você não tem dúvida, porque vai ficar aqui. Vou montar o verdezinho, ó. A abertura pra lá, ó. Tá? Formando o meu vizinho, ó. Tá? Por dentro. Tá vendo? Ó, abertura pra cá, o bico tá aqui. Então, na parte mais alta, ó. Se você for olhar do outro lado, ele vai ficar assim, ó, com o bico aqui. Tá? Então, aqui. Vou fazer esse aqui, ele tem que ficar mais na ponta, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou botar uma gotinha, vou juntar aqui, segura um pouquinho, né, pra colar. E ele tem que vir aqui, ó, mais nessa parte, quando vai começar a querer descer. Então, o que que eu faço? Ponho a minha colinha, corto um pouquinho do excesso e ponho aqui enfesadinho. Ó. Tá? E já coloco esse meu aqui, ó. Que agora sim, ó, eu ponho ele bem no meio, dele ficar aqui. Então, já vou colar, passar cola aqui. Ó. Onde eu passei cola. Se você botou com aramezinho, não tem problema, tá? Ele ficou aqui. Mas não é 2? Pois é. Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, cuidando desse lado de cá. Só que aí eu tenho que cuidar, meninas, pra não dar diferença, ó. Colei, meço aqui, só que não colo. Corto aqui. Então, a mesma que eu fiz aqui, eu tenho que fazer desse lado de cá. Então, ó, ele tem que ficar na mesma posição que essa aqui, ó.
né? Só que de vez colar com esse aqui, eu vou colar no outro lado, ó. Vou colocar embaixo, na mesma posição, ó, meninas. Tá? Então, ponho aqui, ponho na mesma direção, ó. Pra quando eu fechar, elas se encontram, ó. Tá vendo? Vou fazer isso na outra também. A outra com abertura pra cá, então ela tem que ser abertura pra cá. Ó. Ó. Quando eu fechar, elas vão se encontrar, ó. Vai ficar duas e duas, tá vendo? Esse aqui não tem outro, ele é normal. Então, não vou colar do lado de lá. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui, ó. No mesma parte, meninas. Ela tem que ficar na mesma posição, ó. Aonde eu fechar. Ó. E quando eu fechar, elas fiquem juntas, ó. Tá vendo? Tá? Agora, nós vamos começar a bolhar. Vou colar bem na beiradinha, um pouquinho antes aqui, ó. Botei bem na beiradinha. Vou botar meu dedo ali e vou juntar as duas partezinhas ali, ó. Antes dele, ó. Ó, tá vendo? Não passo cola lá dentro, é só na beiradinha, ó. Ó, que fica assim, ó. Tá vendo? Mas tem um buraquinho ali. E vou juntar, colar bem na beirada também essas duas, ó. Você viu que eu tô passando? Só na beiradinha, ó. Até chegar nessa aqui. Vou cuidar, vou vir colando, tentando fazer o encontro entre as pétalas, né? Aquelas partezinhas. E essa azul também, ó. E não amassa aqui, tá? Ó. E colo um pouquinho de cola aqui na pontinha de um lado e fecho. Por quê? Porque eu preciso botar enchimento aqui, então ele tem que ter um dedo aqui pra mim, tá? Então, você tá vendo que ele tem entrada pro enchimento aqui, entrada pro enchimento aqui. Como eu colei só as pontinhas, vocês viram que ficou ali, ó, os dois lados, tá abertinho. Por aqui, eu vou encher ou com retalho de EVA, ou com a esponja essa aqui, né, com a manta, e vou enchendo. E empurra até lá ao meio, ó, pra pôr mais. Ele tem que, ó, pego mais uma manta e vou encher de novo. Sempre enchendo. Agora põe por trás, ó. Põe bastante esponjinha ou EVA, pra ele ficar bem, ó, bem fofinho do lado de cá, ó. Ele fica bem, você pode apertar que não vai ter problema, tá? Como aqui tá bem fofinho, eu vou começar a colagem aqui pela frente. Então, o que que eu vou fazer? Vou colando a beiradinha, sempre cuidando, ó. Cola um pouco e põe um pouquinho de... Ó. E dou mais uma empurradinha pelo lado de cá, se precisar, ó, pra quem enche lá. Tá? Agora, eu vou fechando um pouquinho aqui também. Não totalmente, tá? Só a beiradinha. E deixo aqui pra botar enchimento, ó. Encho mais um pouquinho aqui. Quanto mais eu encher, gente, mais ele vai ficar cheinho. Ó. Então, aqui eu vou precisar encher mais. Obrigada. Ó, viu? Ficou bem cheinho, ó. Deixei aqui, porque o meu cabo vai aqui, e aí eu fecho, tá? Meninas, agora eu peguei um cabo, um arame, né? Que esse cabo de net, esse aqui foi cabo de net, mas pode ser arame 16, arame 18, né? Arame 14. Tem que ser um arame forte que dure mais, assim, fique mais durinho. Esse aqui, como eles vieram... Às vezes a gente junta esses cabos de net, pus na minha mangueira, tá? Deixei sair um pouquinho lá. E aqui eu dobro, tá? Fiz isso num cabo, acho que de 30 centímetros. Esse aqui é 40. E fiz num menor, aqui também. Eu tiro sempre um, tá, gente? Que eu acho que eu vou precisar passar. Meninas, assim, eu passei nele, tá? Ele é maior também, viu? Vocês vão ver que tá sobrando aqui um e sobra todos esses aqui. Esse daqui, ele vai emendar aqui, ó. Entendeu? E aí eu vou seguir com o cabo por dentro desse aqui. Então, por isso, ó,
Ele puxa pra cá. Então, ó, vai ser feito assim. Então, aqui, uma flor. E essa outra flor eu vou encaixar ela aqui. Então, antes de eu botar aqui, eu vou marcar onde eu quero fazer a minha emenda. E aí eu pego uma caneta. Mais ou menos. Porque eu tenho que lembrar que esse cabo ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Então, ele vai entrar aqui. Então, eu faço aqui, que o cabo vai começar o arame a entrar por dentro desse aqui que eu tenho, tá? Nesse aqui, eu preciso cortar a mangueira meia enviesadinha, ó. Você viu? Ó, porque ela vai trazer aqui o meu cabo, tá? Ó, ela vai juntar aqui e vai, né? Ixi, vou cortar ao contrário, meninas. Peraí, aqui. Eu fiz invertido. Assim, tá? Ela tem que grudar aqui. Então, ó, um palmo, a minha emenda, pra ela fazer esse viro. Então, nessa aqui, eu ponho um arame, que sai um pouquinho lá, ó, tá? Dou uma virada, pra ele não sair. Vem aqui. Só que eu vou usar meu ferro de solda, ou se você não tem ferro de solda, você vai usar um prego, alguma coisa que você fure ali, alguma coisa quente, pra fazer o furo, tá? Eu uso o ferro de solda. Você viu ali onde eu marquei, né? Esse palmo. Onde eu vou marcar é onde eu vou fazer meu furo de solda. Então, eu comprei baratinho, eu uso muito pra isso. Vai fazer emenda de 2 cabos. Comprei na Shopee também, meninas, não sei. Não lembro a loja, tá? Não tô fazendo propaganda da Shopee, mas eu não lembro mesmo. Então, meço aqui, ó. Ele tem que sobressair. Esse aqui tem que estar maior, ó. Os 4 dedos a mais. E vem pra cá, meço. Furo. Enviesadinho assim, ó, tá? Cuidado pra não queimar. E vou largando, ó. Ó. Ó, meninas. Eu faço isso pra que essa ponta entre. Então, se essa ponta entrou e deu uma aberturinha, o que que vai acontecer? O arame vai poder entrar ali, tá? E aí eu vou encaixar o meu arame nesse buraquinho, ó. Ele vai sair lá embaixo. Só que eu tenho que pôr todo ele, tá? Ó, ele vai emendar. Então eu consegui unir. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo. Um pra cá, um pra cá. A montagem, tanto do com frisado ou não frisado, é a mesma, tá? Então eu vou fazer um, serve pros dois, tá? São dois cabos desse por arranjo. Então assim, vamos trabalhar com o frisado. Um frisado, eles vão ficar os dois pro mesmo lado. Então, e depois eu vou botar um outro cabo que saia pro lado inverso, tá? Então, são 2 cabos que eu vou meter. Vou encaixar esse arame lá dentro e deixar com que, ó, ele vá lá pra dentro. E vou colar e fechar. Então, aí aqui sim, meninas. Ó, encaixei ali. Vou passar cola. Agora, fechando a minha flor. No cabo, tá? No cabo, ó. Mas vai ficar desse tom? Não. Se você quer, você vai trabalhar. E aí, você vem com o arame depois montando, né? Eu vou arrumando o cabo. Esse aqui, vou botar outro. Vou desvirar aqui esse cabo. Tá? Vou colar a emenda aqui dos dois, ó. Pra ele não soltar. Põe uma cola aqui, né? Ah, pode ser cola quente? Pode. Mas eu costumo pôr essa, porque aí não descola, né, gente? Ó. Colou. Então, eu posso pôr aqui, eu vou dobrar, né? É durinho pra... Ó, tá? E nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse eu botei mais virado pra cima. Esse aqui eu posso virar mais pra baixo. Então, eu vou puxar mais aqui. Ó. E colo também, ó. O meu cabo. Prof, parece que tá diferente. Sim, gente, ainda tem a fita floral. Tem meninas que eu vi, acho que é a Mazé, né, do grupo EVA, a Climeira, que me falou que ela gosta de encapar com TNT. E diz que ela fica muito bonito. Outras fazem com o próprio EVA. Outras fazem com a fita floral. Eu gosto da fita floral, tá, meninas? Então, depois o lado que você quer, se você quer pôr assim. Eu quero pôr 3 flores. Posso furar aqui e fazer sair daqui? Pode. Eu quero fazer 2 cabos diferentes, separados? Pode, tá? Eu costumo fazer 2 cabos assim, no arranjo aquele, e faço um outro saindo pro outro lado. Então, fica 2 flores pra esse lado, 2 pra cá, né? Com 2 cabos diferentes. Mas a emenda dos cabos são essa. Tá? Eu costumo botar aqui um pontinho bem no início, aonde vai a minha fita floral iniciar. Tem gente que não faz isso, não tem problema, tá? Eu faço pra que ele comece bem ali na beiradinha. Ah, fica complicado fazer com a fita floral aqui com 2 flores. Por que eu faço com 2 flores já? Porque, na verdade, meninas, eu vou precisar dessa emenda certinho. Se eu quero, eu corto aqui um pouco da fita e venho enrolando, tá? Vou tirar um pouquinho. É só enrolar, meninas, ó. Quando
chega aqui na emenda, dessas cores, tá? Vou passando, ó, pra que ele fique o máximo possível até ali e venham daqui pra cá, ó. Já passando a fita, me nosei aqui, um pouco além da emenda, você tá vendo? Tá? Por quê? Porque aí ele vai ficar assim. Agora vem desse lado aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que até embaixo. Tá? Passo aqui. Ponho minha fita ali. Ó. E venho usando. Tá? Prof, não gosto de fazer com fita floral, gosto de deixar só o cabo. Pode ser? Pode. Se você tem uma mangueira com cabo verde escuro, acho que ficaria melhor, né? Porque como o verde da flor tem que ser mais ou menos o mesmo estilo, né, gente? Mas pode sim. Vou dar uma aceleradinha. E venho emendando. Emendando aqui. E a folha? Bom, as folhas a gente tem lá o molde, né? Mas eu uso as duas folhas, ó. Aqui está o meu cabo, tá? Posso fazer isso, posso fazer uma outra altura, vou botar pro lado que eu quero, ó. Duas assim, posso virar duas pra cá, tá? Prof, posso botar arame de 14, arame de 18? Pode. Eu usei esse do cabo de internet porque eu achei bem prático. E achei ele bem firme, né? Ó, ele fica bem durinho. Ó, meninas, eu já vim com esse outro cabo pronto, né? Prof, Ana, eu achei muito difícil fazer essa emenda, não sei o que, não quero fazer. Posso fazer dois cabos separados? Pode, você faz dois cabos separados, tá? Eu gosto, mas assim que eu acho que dá uma impressão de que eles estão no mesmo cabinho, tá? Já deixei esse mesmo pronto, da mesma forma do outro. Encaixo, ó, puxando, tá? Como esse aqui ele tem esse cabo mais assim, ó. Eu vou encaixar até chegar lá, tá? E vou fechar a minha emenda. Então, vou passar cola, né, no EVA. E vou fechar aqui, ó. Que ele fique já fechadinho. Mesma forma, ó, gente. Esse aqui é aquele que foi feito sem frisador, ó. Tá? Ó. Fica mais fácil quando você não fecha até o fim. Que aí você consegue, né? Ó. Fecha já com ele dentro, ó. Você viu? Ele vai lá pra dentro pra emendar. Gente, ficou tão bonito isso aqui. Gostei. Ó. Né? Vou fazer a mesma coisa com a fita de floral. Vou encapar todo ele e volto já. Prontinho, meninas, ó. A vermelha, a laranja, tá? A ideia é você fazer dois cabos, porque aí no arranjo você vai botar dois pra cada lado, né? Ou dois laranja ou dois vermelhos, tá? Eu costumo fazer assim, ó, porque aí ele vira, ó, ele vai girando e ele vai ficando no arranjo separado, tá? Você pode pôr mais pra cima, você pode, né? Então, assim, ó, meninas, aqui tem o verde, tem o laranja, tem o laranja e tem o vermelho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não esqueçam que a nossa quarta aula é a montagem completa do arranjo e as folhas, né? E aí, se monta todo ele aqui no passo a passo. Beijo, 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 meninas!